Bom dia! Fala, galera do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática, a apostila do terceiro bimestre. Estamos no módulo 26, que fala sobre os polígonos regulares. Agora, página 383, questão número 5. Na questão número 5, o enunciado diz o seguinte: considere o quadrado EFGH, cuja área é 9 centímetros quadrados. Letra A. Quanto mede cada lado desse quadrado? Então, nós estamos na página 383, questão número 5, letra A. Nós temos a área do quadrado é lado vezes lado. Nós sabemos que a área do quadrado é lado vezes lado. O exercício nos deu a área do quadrado, que é 9 centímetros quadrados. Então, igual a 9 centímetros quadrados. Lado vezes lado, lado ao quadrado. Então, lado ao quadrado é igual a 9. Qual é a operação inversa do quadrado? A raiz quadrada. Então, lado é igual mais ou menos a raiz quadrada de 9. Só que como se trata de uma forma geométrica, nós não temos a raiz quadrada negativa. Então, o lado é a raiz quadrada positiva de 9. O lado é igual a 3 centímetros. Assim, nós determinamos que o lado do quadrado é 3 centímetros. Então, o segmento EF mede 3 centímetros, o segmento FG mede 3 centímetros, o segmento GH mede 3 centímetros, o segmento HE também mede 3 centímetros. Agora, letra B. Qual dos segmentos desenhados na figura corresponde a um apótema do quadrado? Lembrando que o apótema, ele tem o vértice no centro do quadrado, que é o centro da circunferência, e desce perpendicular ao lado do quadrado. Então, o segmento que é o apótema é o segmento OP. Então, a resposta da letra B. Qual segmento é o apótema? É o segmento OP. Ele é o apótema do quadrado. Agora, a letra C. Na letra C, o exercício está pedindo: calcule a medida do apótema do quadrado. Para nós encontrarmos o apótema do quadrado, primeiro nós temos que determinar a medida de quem? Do raio. Então, vamos lá. Nós sabemos que o lado, a fórmula do lado do quadrado é raio vezes a raiz de 2. Nós temos que o lado do quadrado é 3 centímetros. Então, nós temos que o lado do quadrado, a fórmula é raio vezes a raiz de 2, é igual a 3. Então, o raio do quadrado é 3 dividido pela raiz de 2. Nós não podemos deixar a raiz no denominador. Vamos racionalizar, multiplicando em cima pela raiz de 2, multiplicando embaixo pela raiz de 2. Então, o raio, 3 vezes a raiz de 2, embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2, fica a raiz quadrada de 4. Então, nós temos que o raio é igual a 3 raiz de 2 sobre a raiz quadrada de 4, que é 2 centímetros. Achamos o raio. Agora, com a medida do raio, é possível determinar a medida do apótema. Então, vamos apagar aqui para descobrir a medida do apótema. Continuando, a letra C. Então, qual é a fórmula do apótema do quadrado? O apótema do quadrado é raio vezes a raiz de 2 dividido por 2.
nós vamos substituir o raio que nós acabamos de encontrar, certo? Então, nós temos que o apótema do quadrado é o raio. Qual é o valor que nós encontramos para o raio? O raio é 3 raiz de 2 sobre 2. Esse é o raio. Vezes a raiz de 2. Tudo isso dividido por 2. Então, o apótema do quadrado é 3. A raiz de 2 multiplica a raiz de 2. Fica a raiz de 4 sobre 2. A divisão por 2, você inverte a divisão. A divisão se transforma em multiplicação. Aqui embaixo do 2, você sabe que é 1. O 1 sobe. O 2 desce. Dividir por 2 é o mesmo que multiplicar por meio. Então, nós temos que o apótema do quadrado é igual a 3, a raiz quadrada vezes a raiz quadrada de 4, que é 2, sobre 2, vezes meio. O apótema do quadrado, 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. 2 vezes 2, 4. 6 quartos. Nós podemos simplificar por 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Achamos, encontramos que o apótema do quadrado é 3 meios. Nós podemos dividir o 3 por 2. Ao dividir 3 por 2, nós encontramos que o apótema do quadrado é 1,5 centímetros, que é o resultado da divisão do 3 pelo 2. E assim nós concluímos a letra C. Agora vamos para a letra D. A letra D, ela pede: encontre a medida do raio da circunferência circunscrita ao quadrado EFGH. Então, eu quero o raio. O raio nós já encontramos. O raio, nós já fizemos o cálculo. É 3 raiz de 2 sobre 2. É só colocar a resposta aqui, pois nós já fizemos o cálculo do raio. Agora na letra E. A letra E, ela pede: determine a área do triângulo GOH. Então, nós queremos a área do triângulo GOH. Nós sabemos que a altura é o apótema, temos a medida do apótema, temos a medida da base GH, que é 3. Então, a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. A base é 3. A altura é o apótema, que é 1,5. Então, fica 3 vezes 1,5 dividido por 2. Então, a base GH mede 3. A altura é o apótema, que mede 1,5. 3 vezes 1,5 fica 4,5. 4,5 dividido por 2, a área é igual a 2,25 centímetros quadrados. E assim, nós concluímos a questão número 5. Questão número 6. O perímetro do hexágono regular mostrado na figura é igual a 24 centímetros. Letra A. Quanto mede cada lado do hexágono? Se o hexágono é regular, os 6 lados são iguais. Então, o perímetro do hexágono é 24 dividido por 6, pois os 6 lados são iguais. Então, o lado do hexágono mede 4 centímetros. Então, o lado do hexágono mede 4 centímetros.
Eu quero que vocês anotem na figura de vocês. O segmento QR mede 4 centímetros. Ele é o lado. E todos os lados são o quê? Iguais. Assim, QR mede 4 centímetros. RS também mede 4 centímetros. ST mede 4 centímetros. TU mede 4 centímetros. UP mede 4 centímetros e PQ também mede 4 centímetros. Letra B. Qual é a medida do raio da circunferência circunscrita ao hexágono? Na letra B, nós sabemos que o lado do hexágono é igual ao raio. Então, nós sabemos que o lado do hexágono é 4. 4 é igual ao raio. Assim, o raio também é 4 centímetros. Então, no hexágono, o lado é igual ao raio. O lado mede 4 centímetros, o raio também mede 4 centímetros. Letra C. A letra C quer o comprimento do apótema desse polígono. Qual é a fórmula que permite calcular o apótema do hexágono? É raio vezes a raiz de 3 dividido por 2, tá? Aqui vocês podem utilizar o raio tanto com a letra maiúscula quanto com a letra minúscula. Não tem problema algum. Então, nós vamos substituir o raio. Então, o apótema é o raio que mede 4 vezes a raiz de 3 dividido por 2. Nós podemos dividir o 4 por 2. Assim, nós descobrimos que o apótema do hexágono, 4 dividido por 2, 2, raiz de 3 centímetros. Essa é a medida do apótema do hexágono. O que isso significa? Que o segmento OM mede 2 raiz de 3. Anotem aí na figura de vocês. OM mede 2 raiz de 3. Agora vamos para a letra D. A letra D quer a área do hexágono regular. O nosso hexágono regular é formado por 6 triângulos equiláteros. Se nós encontrarmos a área de um triângulo e multiplicar por 6, nós vamos encontrar a área de quem? Do hexágono. Observem comigo o triângulo QOR. A base dele é o lado. QR, que mede 4. A altura dele é o apótema OM, que mede 2 raiz de 3. Então, é possível encontrar a área de um triângulo? Sim. Então, vamos encontrar. A área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A base mede 4. A altura é o apótema, que é 2 raiz de 3, dividido por 2. Aqui nós podemos, como é multiplicação, dividir 2 por 2, dá 1. Temos então que a área de um triângulo é 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área de um triângulo. Nós queremos a área do hexágono. A área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo. 6 vezes quanto? 4 raiz de 3. 6 vezes 4, 24 raiz de 3 centímetros quadrados. Finalmente, encontramos a área do hexágono regular. Agora, nós temos a letra E. Qual é a área do quadrilátero OSTU? O OSTU é um quadrilátero. Esse quadrilátero é formado por 2 triângulos equiláteros. Então, aqui na letra E, a área do quadrilátero, 2 vezes a área de um triângulo. 2 vezes 4 raiz de 3. 2 vezes 4, 8 raiz de 3 centímetros
quadrados. Encontramos a área do quadrilátero. E concluímos a questão número 6. Questão número 7. Na figura ao lado, o triângulo ABC está inscrito na circunferência de centro O. E o segmento OP, vocês podem anotar, o segmento OP mede 2 centímetros. Lembrando, o segmento OP, ele tem um nome. A distância do centro da circunferência até o lado do polígono, formando um ângulo de 90 graus, é um apótema. Então, o segmento OP, que mede 2 centímetros, é o apótema. Então, nós sabemos que o apótema do triângulo é igual a 2 centímetros. Continuando. Letra A. Calcule a medida do lado do triângulo. Então, para encontrar a medida do lado do triângulo, nós temos que encontrar quem? O raio. Primeiro, para encontrar o raio, nós vamos utilizar a fórmula do apótema. Nós sabemos que o apótema do triângulo é raio dividido por 2. Nós temos que o apótema mede 2. Então, o apótema mede 2. 2 é igual a raio dividido por 2. Aqui nós completamos com 1, multiplicando em cruz. 1 vezes raio, raio. 2 vezes 2, 4. Encontramos que o raio é 4 centímetros. O que o exercício pediu? A medida do lado. O lado do triângulo é raio vezes quem? A raiz de 3. Então, o lado do triângulo equilátero é o raio que mede 4 vezes a raiz de 3. 4 raiz de 3 centímetros. Essa é a medida do lado do triângulo. Agora, letra B. Calcule a área desse triângulo. Para nós encontrarmos a área desse triângulo, nós temos que ter a altura, certo? A altura é a distância, é o segmento. Então, nós precisamos da altura. Quem é a altura nesse triângulo? É o segmento PO mais quem? O segmento OB. Então, a altura, o segmento PO ou OP, que é o apótema, que mede 2, mais o segmento OB. O OB é o raio mede 4. Então, nós temos que a altura é 2 mais 4. A altura mede 6 centímetros. Vocês podem completar também na figura de vocês. A área é base vezes a altura dividido por 2. A base é o lado. Quanto mede o lado? Nós temos que o lado é 4 raiz de 3 vezes a altura, que é 6, dividido por 2. Nós podemos multiplicar o 4 pelo 6. 4 vezes 6, 24, raiz de 3, dividido por 2. Aqui nós podemos dividir o 24 por 2. Descobrimos que a área é 12, raiz de 3, centímetros quadrados. Encontramos a área do triângulo. Agora, a letra C. A letra C pede a medida do raio da circunferência. Nós já calculamos. O raio da circunferência é igual a 4 centímetros. E o cálculo já foi feito na letra A. Agora, a letra D. Na letra D, nós queremos
a área da região sombreada, localizada entre a circunferência e o triângulo. Então, nós temos que encontrar a área da circunferência e subtrair a área do triângulo. Então, a área sombreada é igual à área da circunferência menos a área do triângulo. Vamos encontrar a área da circunferência. É π raio ao quadrado. A área da circunferência, π, deixem o π mesmo, não tem problema. Quem é o raio? 4. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então, a área da circunferência, 16π centímetros quadrados. Encontramos a área da circunferência. Agora, a área sombreada é a área da circunferência menos a área do triângulo. Então, a área sombreada, a área da circunferência, que são 16π, menos a área do triângulo. Nós já vimos que a área do triângulo, 12 raiz de 3. Nós podemos colocar aqui 16π menos 12 raiz de 3. O que eles têm em comum? Eles têm um fator comum, que nós podemos colocar em evidência. Ou deixar assim mesmo, não tem problema. A área sombreada, o 16 e o 12, dão divisão por 4. Então, o 4 é o fator comum. 16π dividido por 4, fica 4π. Menos 12 raiz de 3 dividido por 4, fica 3 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área da região sombreada. Questão número 8. A última questão da página 383. Na figura ao lado, representa-se um hexágono regular, onde os 6 lados são iguais. O hexágono regular A, B, C, D, E, F, em que cada lado mede 12 centímetros. Vocês podem completar. O lado AB mede 12, assim como o lado BC mede 12, o lado CD mede 12 centímetros, o lado DE mede 12 centímetros, o EF mede 12 centímetros, o lado FA também mede 12 centímetros. Cada um dos lados do hexágono mede 12 centímetros. Letra A. Determine o valor da medida do perímetro e da área do hexágono regular. Então, vamos começar com o perímetro. O perímetro do hexágono, 6 vezes o lado do hexágono. O perímetro do hexágono, 6 vezes. Quanto mede o lado do hexágono? O lado do hexágono mede 12 centímetros. Assim, o perímetro do hexágono, 6 vezes 12, 72 centímetros quadrados. Para encontrar a área do hexágono, nós temos que encontrar a área de um triângulo equilátero e multiplicar por 6. A fórmula da área do triângulo equilátero, para quem não lembra, a área do triângulo equilátero é igual a lado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Essa é a área do triângulo equilátero. Anotem aí. Área do triângulo equilátero. Então, vamos calcular a área de um triângulo equilátero e multiplicar por quantos? Por 6, porque o hexágono regular é formado por 6 triângulos equiláteros. A área do triângulo, lado ao quadrado, então o lado é 12 ao quadrado, vezes a raiz de 3 dividido por 4.
12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. Raiz de 3 dividido por 4. Então, nós podemos dividir o 144 por 4. O resultado da divisão de 144 por 4, 36. Então, nós temos que a área do triângulo é igual a 36 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área de um triângulo equilátero. O hexágono é formado por 6. Então, a área do hexágono, 6 vezes a área do triângulo. 6 vezes 36 raiz de 3. 6 vezes 36, 216 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área do hexágono. Agora, letra B. O valor das medidas das diagonais CF e CE desse hexágono regular. Nós sabemos que o lado do hexágono é igual ao raio. CF é diâmetro. CE também é diâmetro, certo? Nós sabemos que CF é diâmetro. Então, vamos comigo. Vou apagar a luz e já volto. Como eu estava dizendo, nós sabemos que CF é diâmetro. CF é diâmetro. Então, CF é igual a 2 vezes o raio. O diâmetro é o dobro do raio. Nós sabemos que o lado do hexágono é 12 centímetros. O raio é igual ao lado. Ele também mede 12 centímetros. No hexágono, o lado é igual ao raio. Então, CF é igual a 2 vezes o raio, que é 12. Então, nós descobrimos que a diagonal CF mede 24 centímetros. Então, nós temos a diagonal CF, que mede 24 centímetros, o lado EF, que mede 12, e queremos saber a diagonal CE. Vocês perceberam? Nós temos um triângulo retângulo. E para determinar a medida CE, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Então, no triângulo retângulo, CE é um cateto, EF é outro cateto e CF é a hipotenusa. Então, fica assim. C, a hipotenusa ao quadrado, então CF ao quadrado é igual a EF ao quadrado, que é um cateto ao quadrado, mais CE ao quadrado. Nós queremos descobrir a medida de CE. Vamos substituir. CF mede 24. EF mede 12. E o CE é o segmento que nós queremos determinar. 24 vezes 24, 576. 12 vezes 12, 144. Mais CE ao quadrado. Nós podemos escrever que 144 mais CE ao quadrado é igual a 576. Resolvendo a equação, fica da seguinte forma. CE ao quadrado é igual a 576 menos 144. CE ao quadrado. Do 576, nós tiramos 144, que fica 432.
CE é a raiz quadrada de 432. O que nós temos que fazer? Fatorar o 532. Fatorem aí na apostila de vocês. A forma fatorada de 432, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Essa é a forma fatorada. Eu não vou fazer porque eu não tenho espaço. Quem sai da raiz quadrada é quem tem expoente 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, sai da raiz quadrada o 12. Quem continua dentro da raiz quadrada? O 3, porque ele não era ao quadrado. Assim, nós descobrimos que o segmento CE mede 12 raiz de 3 centímetros. A letra C é cancelada. E assim nós concluímos a página 383. E vocês já sabem, qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Me chamem no WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz em atendê-los e esclarecer as dúvidas. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!